Diniz buscando mexer no time para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, novidade para o ataque e 3 movimentações com venda e possibilidade de chegadas para a reta final. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Já que a oportunidade contra a equipe do Juventude foi desperdiçada do Vasco para que pudesse engatar uma segunda vitória consecutiva, o Gigante da Colina vai ter uma oportunidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, agora dentro de sua casa e com a sua torcida em grande maioria. O treino da última sexta-feira no CT Moacir Barbosa marcou a reta final de preparação para um jogo que vale bem mais do que uma rodada. O Vasco vai encarar o Corinthians no domingo pela 21ª rodada do Campeonato Nacional. E Fernando Diniz tem duas novidades que mudam o desenho da equipe. Jair volta após suspensão e Paulo Henrique reaparece depois de uma indisposição que o tirou do último duelo. Com eles, a estrutura ganha um equilíbrio no meio e também profundidade pelo lado direito. Dois pontos que também pesam quando cada detalhe pode decidir. A tendência é bem clara, com Paulo Henrique liberado, Puma Rodrigues deve voltar ao banco de reservas. Assim, o ajuste acontece e a triangulação com o extremo e o cruzamento mais qualificado volta a ser um recurso utilizado pelo Vasco. Jair deve retomar no meio a sua função ao lado de Tietê, dupla que rendeu bem também no compromisso contra a equipe do Santos. O grande debate segue sendo justamente no comando de ataque. Diniz precisa decidir entre colocar Pablo Verrete como referência ou acionar David desde o início. São dois caminhos distintos com impactos também bem diferentes. Com o argentino, o time ganha mais força na área, mas força muito o jogo através de cruzamentos. Já com David, o Vasco consegue um jogo mais posicional, buscando triangulações e permitindo um pouco mais de liberdade em relação às jogadas construídas. Contra o Santos, o torcedor viu o Vasco com o David presente e um ataque muito mais móvel, com os extremos ganhando a companhia e o ataque tendo bem mais espaço, a defesa rival assim perdendo a referência fixa e vendo muito mais mobilidade por parte do ataque. Assim, o time deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Piton na defesa. No meio deve ter Tietê e Jair, e além de Coutinho, o ataque Ryan, Nuno Moreira, Verrete ou David. A questão e a dúvida ficará para Diniz decidir. Tratando-se desse duelo em específico contra a equipe do Fluminense, Diniz inclusive vai ganhar uma novidade que pode mudar um pouco a cara da equipe em determinado momento do compromisso. Isso porque o atacante colombiano e novo camisa 11 do Vasco, Andrés Gomes, está regularizado e à disposição do técnico pela primeira vez desde que chegou por empréstimo do Rennes da França. Aos 22 anos, o jogador é tratado de forma interna como uma peça que pode ser importante para a temporada de 2025, justamente por reunir alguns atributos que fazem falta em jogos grandes, como velocidade, a boa finalização e também o drible. A expectativa é que o jogador possa iniciar o compromisso no banco de reservas, mas com chance real de entrar conforme o jogo pedir. E é justamente aí que mora o diferencial, em duelos assim importantes como o que o Vasco estará presente contra a equipe do Corinthians em São Januário, o Cruz Maltino necessitando de uma nova vitória no Campeonato Brasileiro para que possa somar pontos e buscar subir na classificação. Uma peça a mais, uma novidade, um jogador que chega com atributos que podem fazê-lo, obviamente, ajudar o Cruz Maltino, são bem importantes. A presença de um novo jogador também amplia o leque de Diniz sem quebrar a ideia central. O treinador valoriza muito a pressão pós-perda, a circulação rápida, ataques pelos corredores e também a pisada na área com mais um jogador. Um ponta agressivo ajuda em todas essas fases e com ele em campo o time pode conseguir se alongar, atrair também o marcador para um lado e ferir no outro, além de forçar o erro do adversário na saída curta. Isso não vai exigir nenhuma revolução tática, mas também vai exigir uma leitura de momento
e execução com muita clareza na busca por voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É isso que o torcedor de fato espera, que o Vasco consiga obter uma nova vitória no Campeonato Brasileiro, que permitiria com que a equipe conseguisse somar mais 3 pontos e evoluir na classificação. A semana foi extremamente movimentada no que se diz a respeito de alguns movimentos no mercado de transferências. O Vasco conseguiu executar a venda do zagueiro Luiz Gustavo, que já viajou a Salvador para se apresentar ao Bahia. A negociação foi fechada por cerca de 5,5 milhões de euros, algo próximo de 34 milhões de reais, por 75% dos direitos do atleta, que pouco tempo jogou na equipe profissional do Vasco. É uma saída de um atleta que até pouco tempo estava nas categorias de base, passou a integrar o time profissional do Vasco, mas pouco atuou, não teve continuidade, poucas oportunidades e mesmo assim foi negociado por um valor superior aos 30 milhões de reais. A saída também permite com que o Cruz Maltino possa ter um ganho financeiro e também possa colocar o montante em caixa. A engrenagem ofensiva ganha fôlego justamente com outra movimentação importante. O Vasco conseguiu encaminhar de forma por empréstimo a chegada do atacante Matheus França do Crystal Palace até junho de 2026. Falta apenas a assinatura para confirmar um acordo sem opção de compra, exatamente como os ingleses desejavam, emprestar, mas sem abrir mão de um ativo no fim do período. A diretoria costurou também a divisão salarial com o Palace e o nome passou a ser um crivo de Fernando Diniz e também de Felipe Maestro, ou seja, não é uma aposta aleatória, é também um alvo escolhido para que consiga fortalecer o setor ofensivo do Vasco. Mesmo com a chegada do zagueiro Roberto Renan, o Vasco também colocou como prioridade a contratação de um zagueiro e por isso também colocou o zagueiro Nino, ex-Fluminense, como um alvo. O jogador, que atualmente está no Zenit, fez o Vasco colocar uma proposta de cerca de 57 milhões de reais para que o negócio pudesse acontecer. Porém, o clube russo não pretende negociar o atleta nesse momento. Apesar do desejo do atleta de retornar ao futebol brasileiro, o jogador não fará nenhum tipo de esforço para forçar uma saída naquele período. A conversa deve mudar apenas em janeiro. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.